Nós vamos agora ao vivo, né, com o nosso link lá em Guaratinguetá, aqui no Vale do Paraíba, com a Anelisa Castro, que vai dar dicas como retomar o ritmo desse período de aulas. Bom dia, Anelisa. Oi, Dirce, bom dia a você que acompanha o Manhã Viva nesta manhã de segunda-feira. Eu estou aqui num ambiente bastante agitado, como você pode ver, aliás, ambiente escolar é assim mesmo, ainda mais que estamos falando de volta às aulas, né? Em que a criançada está voltando aulas, alguns voltaram a semana passada, outros estão iniciando oficialmente nesta segunda-feira e o pessoal, ó, parece que por aqui não tem preguiça não, todo mundo acordou cedo, aqui em Cachoeira Paulista, no Vale do Paraíba, amanheceu uma manhã bem friozinho, agora o sol já começou a aparecer e a criançada está em horário de intervalo. Eu estou aqui no Colégio do Carmo, que é um colégio salesiano que, aliás, este ano está completando 120 anos de história. Já é um colégio tradicional aqui da região. E essa garotada acabou de sair para o intervalo. Eles estão aqui no pátio agora, alguns lanchando, outros aproveitando o solzinho. E para controlar essa garotada toda, é preciso muito trabalho, viu? E para falar um pouquinho disso, eu vou conversar agora com a coordenadora pedagógica aqui do Colégio do Carmo, que é a Adriana. Adriana, haja fôlego para controlar essa garotada nessa volta às aulas, né? Sim, eles vêm muito empolgados, com vontade de rever os amigos, né? Mas é importante também situá-los no estudo. Depois de dias em casa, semanas em casa com a família, passeando, e é exatamente um dos papéis da coordenação pedagógica, né? Qual que é o trabalho, então, de um coordenador pedagógico numa escola? Bom, o meu trabalho, ele consiste em orientar os professores dentro do nosso projeto educativo, né? Como somos uma escola salesiana, nós temos um projeto baseado na pedagogia de Dom Bosco. Então, o nosso norte do nosso trabalho com os professores é esse. Preocupados, claro, sempre com a formação acadêmica e com a formação integral dos alunos. E agora, nessa volta às aulas, dá um trabalho maior? A criançada vem animada, vem querendo rever os colegas, demora para concentrar. Qual o papel do professor e também de vocês da coordenação pedagógica nesse momento, segundo semestre? Isso, num primeiro momento, eles vêm mesmo com vontade de rever os amigos, colocar aí o papo em dia. Mas é função nossa, da escola, minha, dos professores, retomar também a atenção aos estudos, né? Isso, e não é um trabalho só da escola, é um trabalho também em casa, né? Quem tem criança em casa, adolescente, até mesmo os jovens, tem esse trabalho de readaptar, de retomar, voltar a acordar cedo, organizar a rotina. Esse também deve ser um papel em casa, né? Não só da escola. Isso, nós temos aqui um projeto com a família. Nós sempre colocamos o seguinte: o sucesso do aluno depende do tripé: família, escola e aluno, né? Cada um dentro do seu papel, dentro das suas funções, precisam então orientar e acompanhar todo esse processo. Obrigada, Adriane. E olha, Dirce, eu vou ficar por aqui, mas eu volto durante o nosso programa, porque hoje o assunto é volta às aulas e também nós vamos falar de um assunto muito interessante, né? A postura dos alunos na sala de aula, que também, olha, tem tudo a ver nesse processo de aprendizagem. A criançada está aqui no intervalo, e você volta daí e daqui a pouco a gente volta no outro pronto aqui do colégio para falar um pouquinho desse assunto. Até já! Certo, daqui a pouquinho então a Anelisa volta, a nossa repórter Anelisa, falando sobre postura. E a gente vai falar também aqui no estúdio para dar algumas dicas, não só para as crianças, mas também para a gente, tá bom? Vou conversar agora com o doutor André Solon, ele é osteopata, e nós vamos falar um pouquinho sobre tudo isso, né, doutor? Sobre o peso que a criança acaba carregando. E a gente, como mãe, acaba não se atentando a isso, né? A gente arruma a mochila, vai lá dar a criança, mas às vezes o peso da mochila pode ser complicado, né? Bom dia. Bom dia, Dirce. Bom dia, Rodrigo. É um prazer estar aqui com vocês no programa da Manhã Viva. E nós estamos aqui para falar um pouquinho da postura das crianças, agora que estão voltando. Quarta-feira voltaram a maioria das crianças e hoje, segunda-feira, já está voltando o resto das crianças. Então, o trabalho de postura para a criança
é muito importante, porque é um trabalho preventivo, não é um trabalho curativo. Então hoje, se os pais estiverem atentos na postura da criança, no carregar de mochila, na parte de como a criança se comporta dentro de casa, quando vai jogar o seu videogame, quando ela vai assistir sua televisão, isso é muito importante porque vai prevenir essa criança de mais para frente tiver um problema na sua coluna. Hoje sabemos que 1 em cada 3 crianças, ela tem uma predisposição a ter um problema de coluna. E esse trabalho é muito importante, o trabalho preventivo, porque o desenvolvimento da criança é muito importante nessa fase escolar. Então, estamos aqui para responder as perguntas e estamos muito, muito contentes de estar aqui com vocês. E se você quer participar conosco, @manhãviva ou manda o seu e-mail, manhãviva@cançãonova.com. A gente trouxe aqui no estúdio, vem cá, doutor, por favor, vamos aqui dar uma olhadinha. A gente trouxe aqui para o estúdio 2 crianças para a gente mostrar exatamente isso, né? O peso das suas mochilas, para saber como que a gente avalia isso, né? Com relação ao peso da mochila. Como é que a mãe vai saber se a criança está ou não carregando peso demasiado? Como é que a gente vai saber disso? Então, aqui nós temos 2 exemplos de mochilas, que é uma mochila costal. Tá. E temos aqui uma mochila de rodinha, né? Essa daqui é aquela que a gente coloca assim nas costas, né? Vou mostrar aqui. Olha aqui, que coloca nas costas, a criança põe e ela vai pegar essa região das costas, né? E do ombro, é isso? Isso mesmo. E temos a outra aqui, que é uma sacolinha, né? Normalmente a pessoa carrega de lado. Tipo um saco, né? Esse aqui. E a gente tem essa também, que tem a rodinha. Temos a outra mochila, que é uma mochila já para quem carrega mais material, que ela é uma mochila específica para um peso maior. Então temos aí uma mochila para rodinha, né? Bom, você me perguntou como que você vai escolher a sua mochila, né? Normalmente hoje, como é escolhida essa mochila? Essa mochila aqui é usada por adolescentes, né? A partir de que idade? Essa mochila aqui, ela assim, não tem uma idade correta. A pessoa poderia usar por qualquer idade. O problema é o peso que ela carrega. Então, assim, não é pela idade. A gente tem que escolher a mochila dependendo do material que a criança vai levar na escola, né? Então, um exemplo dessa mochila aqui é que a criança pode levá-la 10% do peso. Se nós tivermos aí uma criança de 30 quilos... A gente trouxe aqui a Mariana. A Mariana usa uma mochila exatamente como essa, né? Bem parecida. Que é com essa sustentação aqui, ó, nas costas. Vira aí pra gente, Mariana. Olha aqui, ó. Tá vendo? Ela carrega aí essa mochila. Nossa Senhora. Parece que está bem pesada. A gente vai... Vamos dar uma pesadinha aqui na sua mochila, Mariana? Mariana, quantos quilos você tem? Meu Deus, deixa eu tirar aqui só essa cadeira aqui para a gente conseguir passar aqui. Vem aqui, por favor. Aí, tá. Quanto você pesa? 49. Tá. Bom, Mariana, 49 quilos, você teria que ter uma mochila aproximadamente de 5 quilos para você estar carregando, tá? 5 quilos? Só olhando aqui a gente vê que essa mochila não tem 5 quilos, né? Pode até ter, mas que tá pesada, tá, viu? Vamos pesar aqui pra gente ver mais ou menos quanto que tem essa mochila. Vamos ver. Tem 4 quilos, 702. Ó, ideal, acertou. Não combinamos o peso, viu? Não mesmo. Será que é isso? Eu acho que será que tá isso mesmo? Tá tão pesada essa mochila? O que é isso? Vamos pesar esse negócio aqui direito. Opa, caiu tudo. É isso mesmo, 4 quilos e pouco, né? Então, esse peso é o ideal? Esse peso é o máximo que ela pode carregar. O máximo, né? Se ela tiver que carregar mais material que esse peso, aí ela teria que optar pela opção da mochila de rodinha. Independente da idade, independente de ser uma mochila mais infantil ou não, a criança ela tem que optar por o que é melhor para a saúde dela. Tá. Agora aqui, olha, só para a gente mostrar, geralmente eles têm mania de fazer isso aqui, ó, carregar a mochila assim, né? Não faz isso, Mariana? Faz, né? Posso dar uma dica, então, como que é o uso correto da mochila? Isso, vamos lá, mostra aí com a Mariana. Bom, Mariana,
nunca carregar a mochila de lado, tá? A mochila não foi feita, ela já tem 2 alças para ser carregada nas costas, tá? Então a mochila de lado aqui não é interessante. A sua mochila, ela já parece... O que pode acontecer com uma criança que carrega essa mochila só de lado? Ela pode aumentar a descompensação muscular. Então, se a criança costuma carregar ela só do lado esquerdo, ela pode tender a coluna, a musculatura ao lado esquerdo. Então, ela pode ter uma predisposição a uma escoliose, é um problema de coluna. Tá? Então pode prejudicar a coluna, Pode prejudicar, com certeza. Então, vamos mostrar como usar a mochila que não vai prejudicar. Tá. Então a mochila ela tem que ser colocada com as 2 alças, né? E um grande erro da mochila que a gente vê na mochila hoje em dia... Dá uma viradinha pra gente. Isso. É justamente isso daqui, ó, tá? A mochila dela é uma mochila que ela está bem ajustada, mas a criança ela joga o peso aqui, ó. Ela começa a colocar esse peso na lombar. Então, esse peso aqui, jogando na lombar, ele começa a machucar a parte da lombar e a parte dos ombros também começar a jogar para trás. Então, uma dica é isso daqui, ó, é levantar, ajustar melhor essa mochila. Levantar, jogar essas alças para frente, que a mochila fique o máximo possível na parte da dorsal, tá? Quanto mais alta a mochila, ela melhora o peso. Se vocês pegarem e ver uma pessoa que faz um mochileiro, que faz uma caminhada, você vai ver que a mochila é bem na parte dorsal, nunca a mochila na parte lombar, porque ele já tem experiência com isso, né? Então a mochila, quanto mais alta, mais ajustada as suas alças para isso, melhor vai ser o posicionamento para não machucar a coluna dessa criança. Tá certo. Obrigada, viu, Mariana? Entendeu aí, né? Aqui tem os ajustes, né? Parece que o dela aqui já tá no máximo, será? Mas olha, atenção aí os papais, né? As mães que estão aí com a gente. Ajuste, então, a mochila mais para cima, para o seu filho não ter problema futuramente, tá bom? Aí, olha, você na hora da compra da mochila, fica atento a isso. Até que ponto que a regulagem vai aqui, olha, para a mochila não ficar, então, muito para baixo, tá certo? Vou chamar aqui a Maria Fernanda, né, que já é menorzinha e tem a sua mochila dessas de puxar. Olha que beleza. Ela está entrando com a disposição, né, Fernanda? Você está animada, assim, para voltar para as aulas? Já voltou ou vai voltar? Já voltei. Já voltou. Tá animada, né? Você estuda de manhã ou à tarde? À tarde é mais fácil para acordar, né? Porque de manhã que é complicado. Mas você vai ficar mais animada para ir para a escola, né? Vamos dar aqui também uma pesada, doutor? Opa, essa aqui tá pesada. Olha aí o peso disso daqui. Nossa, tá bem mais pesado que a da Mariana. É Maria Fernanda? Maria Fernanda. Maria Fernanda, quantos anos você tem? 7 anos, 7 né? anos. A Maria Fernanda já usa uma mochila de rodinha e essa mochila não deveria ser usada só por crianças, né? Deveria ser usada também pelos adolescentes, porque é a mochila mais indicada para quem carrega mais peso, Mas, né? na verdade, depois do 6º ano, da 5ª série, o pessoal já tem um pouco de vergonha de carregar. A gente quase não vê crianças carregando, não é? Temos que trabalhar com os professores, com os orientadores, com os pais, né? Porque isso daí não é uma questão de moda, é uma questão de saúde, né? Então, ó, vamos pesar a mochila dela. Tá bem E ela menina, tem, eu que estava você tá levando dessa conversando. mochila? Eu estava conversando com ela, ela tem 22 quilos. Então, o ideal para ela, se fosse uma mochila das costas, era 2,2 kg, né? Então, como ela carrega uma mochila mais pesada, aí, ó, temos uma mochila de 5,692 kg. quase 5,7 kg, né? Então, o que acontece? Ela Bastante tem que usar uma mochila dessa mesmo. Tá corretíssima a mochila dela. É uma mochila ideal pro tamanho dela, pro peso dela. E tem que ser feito assim mesmo. Parabéns, os pais. A partir de 5 quilos, o ideal é essa daqui para qualquer idade, né? Se a pessoa passar de 10% do peso corporal, ela já tem que usar uma mochila de rodinha. Ah, ok. Com vergonha ou sem vergonha, viu? Porque isso daí vai interferir na sua saúde, com certeza. E essa história de ficar puxando assim, olha, não tem problema nenhum? Porque às vezes o braço fica bem mais para trás. Depende da altura da criança. Tá. Para ela é ideal, porque ela consegue puxar essa mochila sem precisar abaixar o corpo. Se for uma criança mais alta, essa alça teria que ser um pouquinho maior. Por isso que tem regulagem na alça. Ok. Ah, legal. E essa aqui também pode ser tanto assim ou nas costas, é isso? Porque tem isso aqui, né?
Mas o ideal, com esse peso, de jeito nenhum nas costas, principalmente na idade dela, né? Não pode. Essa mochila para ela tem que ser de rodinha, tem que ser no chão. Agora, outra coisa também, né, é com relação à postura. Vamos responder aquela pergunta. Isso, a gente tem a da pergunta Dalva. aqui da Dalva Siqueira, de Dourados, no Mato Grosso do Sul. E ela tem um filho de 14 anos, a Dirce fez aquela hora a pergunta. Só que esse filho, ele fala que ele é mais alto que os outros amigos, e aí ele se sente um pouco envergonhado e anda até um pouco encurvado. E a mãe quer saber o que ela pode fazer para ajudar o filho e se isso pode ter consequência no futuro. Então, Dalva, o seu filho ele tá numa época a gente chama de estirão de crescimento. O menino dos 10 aos 15 anos, ele cresce muito rápido. Então, isso daí é muito importante os pais tá auxiliando a criança, porque é nessa fase que a criança começa a desenvolver os problemas posturais, que são a escoliose, a cifose e a lordose, a hipercifose e a hiperlordose. Então, o que acontece? Tem que ser muito bem orientado essa criança. Bom, um menino de 14 anos alto é bacana, todo mundo quer uma criança alta. Então, assim, ele tem que parar de ter vergonha e mostrar mesmo que ele é alto, porque mais para frente, se ele ficar com a postura, essa postura vai trazer uma hipercifose. O aumento dessa postura, ele vai começar a dar uma hipercifose, que é um problema para a coluna. Isso acontece também muito com as meninas. As meninas começam a crescer o seio, ela tem vergonha, então ela quer esconder. Então ela faz essa projeção com o ombro e começa a fazer a cifose. Isso realmente, o passar do tempo, nessa fase de crescimento, a criança tem aí a gente chama de epífise de crescimento, uma cartilagem no osso que faz esse osso crescer. Se ela começa a forçar essa cartilagem, ela vai ter dor e vai ter um problema no desenvolvimento dessa articulação. Então, o que acontece? Ela tem que sentar ereta, ela tem que jogar os ombros para trás. Ok, e por falar em postura, né, vamos ver como é que anda a postura das crianças na escola. Não é isso, Anelisa? Oi, Dirce. Então, agora a gente está aqui em outro ponto do Colégio do Carmo. Você viu que agora acabou o intervalo e as crianças já retornaram para a sala de aula. Na verdade, eu estou aqui na biblioteca do Colégio do Carmo. Você pode ver lá ao fundo bastante livros e as crianças estão agora nesse momento de estudo. Estão tendo aula de português aqui na biblioteca, que, aliás, é um ambiente propício para se estudar, porque, afinal, a postura na sala de aula ou fora dela não faz mal só para o físico, mas atrapalha o conhecimento, não é isso, Adriana? Vale a pena pensar e observar essa postura durante os estudos. As crianças aqui estão sentadas adequadamente nas carteiras, na cadeira, o ambiente, a luz, está tudo adequado para eles, mas nem sempre é assim, né? Isso, é muito importante que a escola cuide, né, da postura do aluno. Então, há uma intenção, né, do professor estar orientando sempre, não só o professor de educação física, que cuida do físico, mas todos os professores. Dentro do ambiente, o aluno precisa ter uma postura correta para evitar dores no corpo, e isso faz com que ele aumente o nível de concentração nas aulas. Agora, a gente está em tempos de tecnologias, onde a tecnologia é presente, não tem jeito. A garotada vem para casa trazendo celular, trazendo tablet, ouvindo música. De que forma a escola precisa trabalhar isso para que toda essa tecnologia que faz parte é importante, não atrapalhe nesse momento de estudar? Isso. Hoje, nós, enquanto escola, não podemos ignorar as novas mídias e tecnologias. É muito importante que se tenha um projeto de direcionamento, onde essas mídias sejam aproveitadas, né, em prol do conhecimento. Tá certo. Adriana, você fica aí um pouquinho, porque agora eu vou aproveitar que está aqui uma sala cheia de aula e eu vou conversar com algumas crianças para ver se elas já pararam para pensar nisso. Vamos conversar primeiro com ele. Qual que é o seu nome mesmo? Rodrigo. O Rodrigo está aqui todo concentrado na aula de português. Rodrigo, na sua casa, de que forma que você gosta de estudar? Naquela época de prova, que jeito que você em casa estuda? Aonde que você estuda? Eu estudo algumas semanas atrás, semanas antes das provas. Daí eu estudo um dia cada matéria. Sempre estudando, né? E agora, você prefere estudar no quarto, deitado, sentado na sala? Na sua casa tem uma biblioteca assim igual essa? Como é que você estuda?
Eu tenho uma escrivaninha no meu quarto e eu estudo em cima dela. Você estuda sentado na escrivaninha? Sim. Isso, tá vendo? Ó, olha, Dirce, esse aqui estuda em casa, no quarto ele tem uma escrivaninha. Agora vamos ver o outro. Como é que é seu nome? Meu nome é Martin. Martin, e você em casa? Aonde que você gosta de estudar? Qual que é o ambiente melhor para você estudar? Eu normalmente estudo no meu quarto, onde tem uma mesa, onde eu posso colocar meus materiais. Eu gosto de estudar lá, eu me sinto mais confortável nesse ambiente. E às vezes quando você fica muito tempo na mesma posição, você já percebeu se tem dor no corpo, alguma coisa assim? Quando fico muito tempo mesmo, assim, numa mesma posição, começa a doer mesmo. Na região das costas, mas na coluna, assim, dói um pouco. Aí, tá vendo, Dirce? Esse aqui falou que quando fica muito tempo na mesma posição, ele fica com dor nas costas, tá? Então, tá vendo, ó, você aí no seu estúdio tá também com um especialista que pode dar dicas para essa garotada. Eu vou aqui agradecendo, então, a participação da Adriana, que é a coordenadora pedagógica aqui do colégio, por essa presença. Obrigada, Adriana, por abrir a escola pra gente, né? Qual a dica, então, que você dá para os pais, assim como os pais desses que a gente falou agora, em casa, não é só na escola que a criança precisa de um ambiente, mas também em casa. Qual a dica, então, para os pais? Então, eu aproveito para falar do nosso projeto de orientação de estudo, que é realizado no início do ano letivo e acompanhado pela nossa psicóloga. Então, para os pais, nós indicamos sempre que eles mantenham um lugar, como os meninos falaram, uma mesa reservada, onde eles possam ter ali todos os materiais necessários, né? Uma cadeira adequada à postura, à altura de cada um deles, né? E que também seja um lugar arejado e com luminosidade para facilitar a concentração deles. Tá certo, muito obrigada, Adriana. Dirce, eu vou ficando por aqui. Você continua aí dando as dicas para a garotada, também para os pais e responsáveis por essas crianças. E a gente volta durante a semana de qualquer lugar para falar de outros assuntos. Um ótimo dia para você. Obrigada, Adriana, aí, a coordenadora da escola. Obrigada também a Ana Elísia. Uma alegria te receber aqui no Manhã Viva também. Seja muito bem-vinda, viu, Ana? Deus te abençoe. Pois é, a gente está falando de postura, né? E a gente já trouxe aqui também as nossas duas alunas, para mostrar para você em casa também como ajudar as crianças, né? Na postura, na carteira, não só na escola, mas em casa também. A gente tem 2 modelos, né, de como pode ser a carteira na escola. Essa aqui de um braço só, não é? Isso. Dirce, nós temos aqui duas opções de carteira, né? Então a primeira coisa é a dica para as escolas, tá? Nunca escolher esse tipo de carteira que tenha um braço só, por 2 motivos. O primeiro motivo é que a criança ela fica torcida, ela tem uma descompensação quando ela senta nesse tipo de carteira, ela só consegue apoiar o braço de um lado. E o outro motivo também, muitas vezes a criança, ela não é destra, ela escreve com a mão esquerda também. Então, essa carteira aqui, ela vai torcer o corpo ainda mais para poder se inscrever, fazer as suas atividades, né? Então, assim, sempre que possível, ter uma carteira desse modelo aqui, que são 2 peças, a cadeira separada da carteira, tá? E aqui ela nem põe os pés no chão, isso também pode prejudicar ou não? Isso prejudica, tá? Nós temos aqui atrás do joelho uma fossa que nós chamamos de fossa poplítea. E ali passa artéria, ali passa sangue e passa nervos também. Então não pode ter compressão. Então a criança ela tem que sentar numa cadeira adequada para ela, que o chão levante um pouquinho o joelho dela. Faça esse movimento para não ter compressão atrás do joelho. Tá? Até porque é bastante horas, né? Que a criança vai ficar na mesma posição. A criança fica aí uma média de 4 horas nessa carteira, né? Bom, aqui então essa não, né? Para as escolas evitar é uma dica, né? Aí para as escolas está tendo aí uma melhor qualidade para prevenção de problemas de coluna das suas crianças, tá, né? Vamos a essa aqui então. Essa daqui é uma carteira já clássica, né? E é uma carteira que ela é um pouquinho melhor, por 2 motivos. Porque ela promove alguns ajustes para a criança. Então, o primeiro ajuste que a criança tem que ter é justamente esse. Ela tem que apoiar o pé totalmente no chão e não ficar comprimindo aqui essa fossa poplítea, tá? Outra coisa que é interessante é quando a criança ela não ficar simplesmente jogada na carteira. A criança ela tem que apoiar os braços, tá? Então, puxar essa carteira o mais próximo possível perto da criança,
numa posição que ela fique ainda confortável, mas que ela consiga apoiar os cotovelos. Porque apoiando os cotovelos, ela não joga o corpo para frente e ela não faz esse processo de desgaste da coluna, cifose da coluna. E aí, quando ela for usar os materiais dela, ela inconscientemente ela já vai ficar mais bem posicionada, porque ela vai ter que levantar os ombros para poder escrever nos seus cadernos, ler o seu material. Então, o ideal é a carteira quanto mais próximo, né, melhor. Não encostado, não colado. Uma posição de conforto, mas uma posição de conforto que ela consiga apoiar o antebraço em cima da carteira. Ok. Agora, nem todas as crianças, né, como a gente viu aí no nosso link, na escola aí, tem essa possibilidade de ter a escrivaninha no quarto, uma mesa no quarto, ou às vezes acaba, né, estudando. Você estuda onde? Em casa. Na mesa da cozinha. E aí vai, né? Então, a gente mostrar essa postura que, independente, né, de estar numa carteira ou não, é preciso a criança sentar direito, apoiar o pé no chão, é isso? Isso. Então, isso daí para o estudo em casa, geralmente a criança tem o seu computador, vai usar o seu computador, então uma dica para quem tem computador também. Nunca usar o teclado muito próximo do corpo, porque o teclado vai impossibilitar da pessoa apoiar o cotovelo, apoiar o antebraço. Então, jogar o seu teclado mais para frente e o seu monitor na altura dos olhos, né? E a criança, ela pode usar o quê? A mesa da cozinha. Todo mundo tem uma mesa da cozinha e ela é o mais apropriado. Ou então, se a pessoa tiver sua escrivaninha, tiver o seu local de estudo, usar esse local. Não estudar na cama, não estudar num sofá, porque eles não foram feitos para isso. Então, usar sempre o quê? Um apoio do antebraço, um lugar especial para a pessoa estudar, não ficar com o pé cruzado igual ela está ficando, apoio de pé para poder ter um melhor desenvolvimento nessa fase tão importante da criança, que é dessa fase dos 10 aos 15 anos, que desenvolve o seu problema de coluna. Então, a atenção, né, dobrada aí das crianças nessas idades. Obrigada, minhas modelos, né? Deus lhe pague, viu? Aprenderam a sentar direitinho, Mariana? Certinho? Vai sentar a partir de hoje assim, né? Certinho. Você também, né? Tá certo. Agora a gente vai fazer um teste aqui para saber se você em casa tem ou não tem um problema aí na sua coluna, não é isso? Isso. Eu vou passar para vocês aqui, vou estar usando o Darcy como modelo. Um exemplo clássico para a gente passar alguns testes para a pessoa poder saber se essa criança precisa passar por um profissional ou não, tá? Então, eu vou fazer dois testes aqui rápido com ele, que é para saber se ele tem problema de coluna ou não, tá? A gente tem que observar primeiro os ombros desse... Observar os ombros dele aqui, ó. A gente vê que o lado esquerdo dele é um pouquinho mais elevado que o lado direito, então ele já tem que tomar um cuidado, tá? Ele também tem aqui uma curvatura um pouco acentuada, tá? Então também ele já tem que ter um cuidado especial com ele. Mas então vou fazer um teste com ele aqui, ó. Pode virar de lado, faz favor, Darcy. Isso, pode virar de lado. Isso. Ó, você vai abaixar, tentando colocar a mão lá no chão, o máximo possível que você vai conseguir, tá? Bom, esse teste é bastante simples da pessoa tá vendo em casa, tá? A pessoa vai passar a mão e vai ver se um lado é maior do que o outro, tá? No caso dele, eu vejo que ele tem um lado aqui, um lado direito, um pouquinho mais saliente que o lado esquerdo, tá? Isso daqui já é característica de escoliose. Ele tem esse lado mais alto aqui, ó. Isso daí é porque a curvatura da coluna dele lateral tá sendo desenvolvida. Então isso daqui já é passível de tratamento, tá? Então, teste simples. A mãe pede para a criança ficar nessa posição. Se um lado for maior do que o outro, tem que procurar um especialista. A outra posição que pode ser feita é simplesmente a pessoa pegar esses dois ossinhos aqui, ó, que chama crista ilíaca, e posicionar o dedo.
tá? Se um lado for mais alto do que o outro, é característica também de problema de coluna. E a gente vê que o lado direito aqui, ó, tá quase 2 centímetros maior que o lado esquerdo. Então o Darcy, ele vai ser nosso paciente, provavelmente. Já ganhou mais um paciente. Você viu que ele é tão católico e tão de Deus que até o celular dele toca Eliana Ribeiro. Vocês ouviram em casa, né? Parabéns, viu? A maneira de divulgar também, por que não, né? Colocando a música aí, baixando uma música que evangeliza também. Tocou o celular, a gente já ficou evangelizado. Por que não, né? Todo joelho se dobrará. Tá certo, né? A participação aí também da Eliana Ribeiro no nosso programa através do celular do Darcy. Beijo, Eliana. Deus abençoe. Tem participação aqui também por e-mail do Adilson e da Beatriz, de Poços de Caldas, Minas Gerais. Eles estão falando que o programa está muito bom e a filha deles, de 7 anos, está prestando bastante atenção para não ter problema na coluna. E o Aurino, de Campinas, diz que acompanha toda a programação da Canção Nova, gosta de tudo que é transmitido, porque é saudável e é bom para o espírito também. E está trazendo dicas muito boas para as crianças não terem problemas no futuro. E uma pergunta, para a gente responder bem rápido aqui, doutor, da Ana Paula de Ponte Nova, Minas Gerais. Ela diz o seguinte: sinto muita dor nas costas, vi um raio-x da coluna e deu escoliose. E o meu médico não me indicou nada. Trabalho sentado o dia inteiro, que me ocasiona muitas dores nas costas. O que eu posso fazer para amenizar a dor? Hoje os 2 melhores tratamentos é a parte de osteopatia, que é a manipulação da coluna e o reposicionamento da coluna. E o RPG, que é reeducação postural global. A gente pode estar indicando para ela. Muito obrigado. Ok. Olha, já chegou o finalzinho do nosso programa, rapidinho, né, gente? Passa tão rápido, né? Pois é, olha, eu tinha anunciado aí no início do programa a nossa receita, tá? Mas ela vai ficar aí pro nosso blog, blog.cançãonova.com. A gente vai postar a nossa receita de hoje, tá bom? E aí, eu quero agradecer, muito obrigada pela sua participação, obrigada pelas dicas, viu? Eu que agradeço. Aprendi bastante também hoje. Muito obrigado, Dirce. Já vou aplicar lá em casa com as minhas garotas, né? Ensinando direitinho, pra gente não ter problema. Né? Se a gente pode evitar, né, Rodrigo? Se a gente pode fazer um trabalho de prevenção, por que não, né? Exercício físico, né? Vamos ajudar aí as nossas crianças. Você já até aprendeu como identificar se a sua criança tem ou não tem, né, uma situação aí na coluna que precisa ser cuidada.